Há 3 palavras que deram aos meus 4 filhos o maior poder sobre nós, os pais. Eles as usaram inúmeras vezes e até controlaram alguns resultados em nossa casa. Acredito que, à medida que foram crescendo, eles perceberam o poder dessas palavras. E elas lhes renderam algo, ou até mesmo os levaram a algum lugar. E assim que percebi que eles sabiam do poder e da influência dessas palavras, isso me fez refletir profundamente, muitas vezes nas minhas conversas com eles, pois eu sabia que estavam ouvindo e que usariam isso contra mim. Essas 3 palavras desafiavam minha integridade sempre que eu as ouvia. Não se trata apenas da linguagem que as crianças usam com os pais, mas no bom sentido, acho que é a linguagem dos filhos de Deus que elas precisam aprender hoje. Na verdade, há 3 palavras que chamam a atenção de todos os pais. Na verdade, quero ir um pouco mais fundo e dizer que, se você quer que Deus ouça a sua oração, precisa aprender essas 3 palavras. Aqui estão elas. Pronto? Mas você disse. Quantos pais já passaram por isso? De os planos mudarem e a vida seguir em frente. E então você ouve aquelas palavras que põem à prova sua honestidade e integridade. Mas você disse que iríamos tomar sorvete. Mas você disse que viríamos aqui nesta data. Mas você disse que ia me comprar um vestido. Mas você disse essas 3 palavras, mas você disse, isso obrigará com que você cumpra a sua palavra. Pense por um momento sobre a perspectiva da oração, ok? A nossa série, lembre-se da nossa série, porque você orou. Agora preste atenção nisso. Pelo fato de você ter feito essa oração ligado a mas você disse, isso se torna uma combinação poderosa para que a oração seja respondida. Permita-me repetir. Se você consegue conectar a oração à palavra de Deus, você tem em mãos uma oração poderosa que está prestes, é verdade, preste atenção, que está prestes a ser atendida. Quando oro por vocês durante a pregação da palavra, faço tendo estes 3 versículos em mente. Eu oro por vocês. Oro para que Deus, quando peço a Deus que me conceda estes próximos momentos, eu sempre oro Jeremias 5,14 e digo, Deus, você disse, o Senhor dos Exércitos diz, porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca sejam fogo. E esse povo seria, sei que isso não está indo bem para você, mas eu sempre oro por isso. Eu disse, Deus, dá-me fogo e transforme-os em lenha e incendeie este lugar com a presença de Deus. Oro com base em Efésios 6,19, onde Paulo diz, sempre que eu falar, que me sejam dadas as palavras certas para que eu as pronuncie sem medo, para que o mistério do Evangelho seja conhecido. E então eu oro. Com Timóteo, eu sempre digo a Deus, você disse, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que a mensagem pudesse ser pregada totalmente através de mim. E quando oro por vocês, repito, Deus, você disse na tua palavra, mas você disse, era a linguagem de um homem em crise na Bíblia. Assim como, porque você orou era uma expressão usada na Bíblia, o mesmo vale para, mas você disse. Foram essas 3 palavras que deram início à oração de um homem que se encontrava em crise. Porque você orou? Foram as palavras, como aprendemos na semana passada, de um profeta para um rei, já que o rei estava em apuros contra um exército que o superava em muito. Mas você disse, são as palavras de um homem em apuros, que está orando ao Rei dos Reis. Essas palavras, mas você disse, são da oração de Jacó em Gênesis 32. Deixem-me lhes dar um pouco do contexto e da história. Gênesis capítulo 32 conta a história de Esaú e Jacó se preparando para se encontrarem depois de mais de 20 anos separados. 20 anos. Se você se lembra da história, Jacó, o enganador, fugiu do irmão depois de tê-lo enganado para tomar seu direito de primogenitura. Seu irmão ameaçou matá-lo. E assim, Jacó vai para a casa de seu tio Labão como fugitivo e acaba se casando com sua filha, Raquel. Agora, após 2 décadas, Jacó está voltando para casa. E no caminho de volta descobre que Esaú está prestes a interceptá-lo ao voltar para casa. Jacó está se preparando, não percam isso, para enfrentar seu passado não resolvido. Com um irmão que ele enganou e ludibriou. Pense nisso.
E quando ele descobre que Esaú está a caminho para encontrá-lo, não é só Esaú. Chegou a notícia dizendo: Esaú, seu irmão, está vindo. E mais isso, e há 400 homens com ele. Ele está cheio de medo e angústia, é o que diz a Bíblia ao descrever Jacó. Ninguém sabe o que isso significa, mas todos esperam que haja problemas neste momento. Então, o que você faz? Você está em uma jornada. Deus te chamou, e falaremos sobre isso daqui a pouco, para deixar Labão. E enquanto você está em sua jornada, o irmão que você enganou, aquele a quem você nunca pediu desculpas, aquele que jurou que te mataria, está vindo. O que você faz nesse momento? É preciso lembrar que a vida de Jacó tem sido marcada por enganos, intrigas, artimanhas e planos. Seria de se esperar que a primeira coisa que ele fizesse nessa crise fosse orar, mas assim como Ezequias, Jacó não ora logo de início. Ezequias negocia com o mal e Jacó começa a elaborar um plano complexo. Deixa eu ler o plano para vocês rapidinho, como isso faz sentido rapidamente ou porque se aplica a algo que estamos enfrentando como nação. A Bíblia diz: os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos até seu irmão, Esaú, e ele vem ao seu encontro com 400 homens. Imagino qual seria o tom dessa mensagem. Não acho que fosse: seu irmão está vindo e há 400 pessoas a caminho para recebê-lo. Acho que era algo assim: Esaú está vindo e 400 homens o acompanham. É o que diz aqui. Então Jacó ficou com muito medo e angustiado. Então dividiu o povo em 2 grupos, bem como as ovelhas, o gado e os camelos. Por quê? Pois segundo ele, aí vem a trama. Se Esaú vier atrás de um dos grupos e o atacar, o outro grupo que restar poderá escapar. Só para você saber, mais adiante é dito que Jacó não fazia parte de nenhum desses grupos. Ele estava bem atrás. Portanto, se alguém fosse morrer, não seria ele. Eis o que é surpreendente. Esta semana, os Estados Unidos entraram em alerta máximo. E nos informaram que existe um relatório confiável de que a Rússia estaria, neste momento, trabalhando para colocar uma arma nuclear no espaço sideral. E Washington DC emitiu esse alerta. O presidente da Câmara, Mike Johnson, se pronunciou publicamente sobre essa situação. Disseram que a preocupação era tão urgente que nosso secretário de Estado, Blinken, pediu à China e à Índia que tentassem convencer a Rússia a desistir de colocar armas nucleares no espaço sideral. E se eu pudesse dar um pequeno conselho ao nosso secretário de Estado, Blinken, eu iria um pouco além da China e da Índia nessa situação. Os Estados Unidos estão agindo como Jacó. Não temos ideia do que fazer, então vamos conversar e elaborar um plano com a China e a Índia. Acho que este seria um bom momento para o Senado, a Câmara, nosso presidente, vice-presidente e para o secretário de Estado subir na hierarquia e, se não der certo, nós precisamos invocar Deus porque não sabemos o que fazer nesta situação. Em algum momento, Jacó percebe o quão vazios são seus planos e que não havia saída. 400 homens, um passado não resolvido. E ele sabia que, assim como a Rússia colocando uma arma nuclear no espaço sideral, era melhor pedir a ajuda de Deus. Então, assim como Ezequias, a segunda coisa que Jacó faz é orar. E isso tem que ser sempre para todos nós a primeira coisa que devemos fazer. E foi a oração dele em Gênesis 32 que chamou minha atenção. E acho que há aqui muito que pode nos ajudar em nossa vida de oração. Deixem-me ler para vocês. O menino Jacó está prestes a clamar ao seu pai com essa linguagem poderosa. Mas você disse: deixem-me ler para vocês a oração dele enquanto está em uma jornada, sem ter como se defender, mas sabendo que Deus o chamou. E quero ler para vocês a oração de Jacó e o que podemos aprender com isso. Veja Gênesis 32, versículo 9. E Jacó disse: ó Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disse, volta para a tua terra e para a tua parentela. Preste atenção nesta primeira frase. Ó Senhor que me disse, volta para a tua terra. Ele diz: estou fazendo isso com base no que a tua palavra me disse, e para a tua parentela, para que eu possa fazer-te bem. Não sou digno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que demonstraste ao teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão e agora me tornei 2 acampamentos. Por favor, livra-me da mão do meu irmão, da mão de Esaú, pois temo que ele venha e ataque a mim
e as mães com as crianças. Aqui agora vem o versículo 12. Mas você disse, Senhor, certamente te farei muito bem e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que não pode ser contada de tão numerosa. Observe essas 3 palavras novamente no versículo 12. Mas você disse, e em algum ponto nesta oração, de certa forma 2 vezes, Jacó ora com essas palavras poderosas. Você disse para eu partir, você falou comigo que faria desta nação uma nação poderosa. Jacó, de certa forma, entenda isso, igreja. Vejam bem, meus irmãos, Jacó estava citando as promessas de Deus de Gênesis 28 e também de Gênesis 31. A oração de Jacó consiste em citar a palavra de Deus de volta para ele. Pessoal, há algo aqui que estou dizendo a vocês que vai libertá-los hoje, mas você disse, é a resposta para a crise. É encarar a sua batalha pessoal, não apenas com a oração, mas também com a palavra de Deus. E crer que Deus vai responder e intervir. Mas você disse, e essa é a parte que quero que entendam, não é desafiar Deus, mas desafiar sua situação, orando a palavra de Deus sobre ela. É isso mesmo, não é desafiar Deus, vou chegar a isso em um segundo. É desafiar a sua situação unindo a oração e a palavra. Não acho que Jacó estivesse desafiando a palavra de Deus. Acho que ele estava colocando a palavra de Deus em sua oração e na confusão que ele criou e que estava prestes a enfrentar. Era isso que ele estava fazendo. Pessoalmente, acredito, na minha opinião, não temos provas disso, é apenas minha opinião, que a oração de Jacó mudou o encontro que ele teria com seu irmão. Porque Esaú levaria 400 homens consigo apenas para dar um abraço no irmão? Acho que não, porque foi isso que aconteceu. Veja só, Gênesis 33, versículo 4. Quando se viram, Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, se jogou em seu pescoço, beijou-o e ambos choraram. Não acho que ele estivesse trazendo 400 homens para dizer, venham me ajudar a abraçar meu irmão. Acho que ele estava vindo para matar o irmão. E a oração mudou completamente a situação. É nisso que acredito. Oração, preste bastante atenção agora. Oração poderosa, de verdade, é citar Deus. Mas você disse, é citar Deus. É isso que essa frase significa, é citar Deus. É o poder da criança com o pai. É o que nossos filhos fizeram conosco. É o que seus filhos fizeram com você. É a criança citando Deus. Você não é grato por sermos filhos e Ele ser nosso pai? E Deus não fica sendo técnico conosco, como se estivéssemos em uma relação comercial. Você consegue imaginar se Deus ficasse sendo técnico toda vez que orássemos? A maioria de nós já aprendeu como é ligar para uma grande organização, nada maior do que o céu, ligar para uma grande organização e eles te jogam para a caixa postal. E agora você está digitando números para idiomas e tudo mais, tentando encontrar isso, mas você consegue imaginar se Deus instalasse isso no céu? Imagine orar e ouvir o seguinte: obrigado por ligar para o céu. Para inglês, pressione 1. Espanhol, pressione 2. Todos os outros idiomas, pressione 0. Por favor, selecione uma das opções. Pressione 1 para pedidos. Pressione 2 para agradecimentos. Pressione 3 para reclamações. E pressione 4 para todas as outras consultas. Desculpe. Todos os nossos anjos e santos estão ocupados no momento ajudando outros pecadores. No entanto, sua oração é importante para nós e a atenderemos na ordem em que foi recebida. Aguarde na linha se desejar falar com Deus. Pressione 1. Jesus, pressione 2. Espírito Santo, pressione 3. Para ouvir o rei Davi cantar um salmo enquanto aguarda, tecle 4. Para achar um ente querido que já partiu para o céu, pressione 5. Em seguida, digite o número do CPF dele, seguido do sinal de jogo da velha. Se você receber uma resposta negativa, desligue e tente o código de área 666. Para reservas no céu, por favor, digite João J-O-A-O
seguido dos seguintes números 316. Perguntas persistentes sobre dinossauros, idade da Terra, vida em outros planetas e onde fica a Arca de Noé. Por favor, aguarde até sua chegada. Nossos computadores mostram que você já orou hoje. Por favor, desligue e tente novamente amanhã. O escritório está fechado agora para o fim de semana em observância ao sábado. Por favor, tecle novamente. Ore na segunda após as 9h30 e se você estiver ligando fora do horário e precisar de ajuda, entre em contato com o pastor local. Obrigado e tenha um dia celestial. Graças a Deus não é isso que ele faz. Graças a Deus não é assim que oramos. Nós temos um Pai no céu que sempre nos ouve com atenção toda vez que oramos, escutando cada palavra e cada pedido com muito amor. Aleluia! Mas você disse, é a nossa autoridade na oração. O poder de citar Deus para Deus apela a, esta é uma palavra forte, vou explicá-la em um instante. O poder de citar Deus para Deus apela a, esta é a sua palavra teológica do dia, a veracidade de Deus. Essa frase é um termo teológico. A veracidade de Deus significa que Deus sempre diz a verdade. É isso que significa, essa é a veracidade de Deus. Ou, dito de outra forma, é o seguinte, preste atenção, Deus não pode mentir. Quando Ele fala, é a verdade absoluta. Pessoal, ouçam isso, Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. Tito 1:2. Deus que não pode mentir. Essa é a veracidade de Deus. Quando você cita Deus para Deus, você está apelando para a sua veracidade, para a sua sinceridade. Pessoal, não há nada melhor que citar a Deus dizendo, mas você disse na sua palavra. Jacó cita a Deus as próprias palavras dele, como uma criança cita ao pai as palavras dele. Era como se Jacó soubesse que Deus sempre cumpre a sua palavra. Pessoal, quero lhes dizer algo muito importante para muitos de vocês que me ouvem em todo o país, o mundo, e que estão aqui hoje. Escutem-me por um momento. Ler a Bíblia todos os dias ajuda você a orar com mais eficácia. Negligenciar isso, escute-me, é bem importante, vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Quando você negligencia isso afeta a sua vida de oração. Vai afetar porque o que você está fazendo é privando-se da palavra de Deus. Que nós possamos citar a Ele e falar com Ele. Porque Deus sempre responde a sua palavra. Escute, ouça isso. 1 João 5,14 diz o seguinte. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, isto é oração, sabemos que temos o que dele pedimos. Vocês entendem? Olhem para a primeira palavra. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele. Pessoal, preste atenção. Entendam isso agora. A vontade dele está em suas palavras. Se você quer saber se está orando de acordo com a vontade dele, basta orar a palavra dele. É aqui que encontramos a vontade dele. E quando você consegue fazer isso? Eu estava pensando nessas palavras. E eu estava lendo isso esta manhã, um sermão de muitos anos atrás, o grande pregador inglês Charles Spurgeon, que disse o seguinte: o homem que ora melhor é aquele que tem a maior familiaridade, cheia de fé com as promessas de Deus. Ele continua, afinal a oração nada mais é do que entregar a Deus a promessa dele e dizer, faça como disseste. A oração é a promessa posta em prática. Uma oração que não se baseia em uma promessa não tem fundamento verdadeiro. Então, quando você pede de acordo com a palavra dele, você está orando de acordo com a vontade dele. E a promessa para todos que estão ouvindo hoje é, atenção, ele nos ouve. Pessoal, se há algum fundamento sólido em que se apoiar, é orar a palavra dele. É trazendo para Deus. É por isso que precisamos conhecer as suas palavras. Eu estava lendo a história de dois homens que conversavam e o primeiro desafiou o outro, sendo que ambos eram analfabetos na Bíblia. E ele disse, se você é tão religioso, deixe-me ouvir você recitar o Pai Nosso. Aposto $10 que você não consegue. O segundo homem disse, aqui vai, agora me deito para dormir.
Peço ao Senhor que guarde minha alma, e se eu morrer antes de acordar, disse ele, peço ao Senhor que leve minha alma. E o segundo homem tirou $10 e disse, não achei que você fosse conseguir. O que significa que nenhum dos dois conhecia a Bíblia. O que Jacó estava citando? Jacó, ele voltou a 2 lugares onde Deus falou com ele. Jacó voltou a 2 lugares, um em Gênesis 28, mais de 20 anos antes. E depois outro, literalmente, se pudéssemos adivinhar, meses antes, em Gênesis 31. Jacó voltou a 2 lugares. Quando Jacó disse, mas você disse, ele estava tomando a palavra de Deus, ele estava olhando a palavra de Deus e repetindo-a, citando-a de volta a Deus. Ouçam Gênesis 31, 3. Isso é importante. Quero que me escutem por um momento sobre isso. Então o Senhor disse a Jacó, isso enquanto ele trabalhava para seu tio, Labão. Volte para a terra de seus pais e eu estarei com você. Palavras de Deus a Jacó. Agora há uma nota lateral aqui que considero tão importante que gostaria de compartilhar com alguns de vocês. Quero falar isso para aqueles que têm 40 anos ou menos, e há uma razão por trás disso. O contexto disso é a orientação de Deus, pois ele está trabalhando em um emprego muito difícil. Ouçam isso. Veja como foi difícil para Jacó. Ele diz aos filhos de Labão, seu pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. No entanto, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Agora, pessoal, quero que prestem atenção nisso por um momento. Jacó deixou aquele emprego desastroso de 20 anos porque Deus lhe disse para partir. Ele permaneceu lá mesmo tendo sido enganado. Seu salário foi alterado 10 vezes. E houve promessas quebradas. Mas Jacó, não perca isso, porque é para alguém aqui hoje, Jacó permaneceu até que Deus falasse com ele. Ok, preste atenção. Preste atenção e anote isso. A dificuldade não dá direção. A dificuldade é justamente o que nos aprofunda em Cristo. Então, só porque, olhem para mim agora, só porque vocês estão em uma situação difícil, a dificuldade não nos direciona. É onde confiamos em Deus ainda mais. A dificuldade nos aprofunda e nos amadurece. Alguns pensam, bem, é difícil, não deve ser Deus. Alguns idosos, como eu, podemos dizer que isso não é verdade. Porque há momentos difíceis em que Deus diz, você vai ficar, e você vai ver a minha fidelidade, e você vai me ver ao seu lado, e vai me ver te justificar nessa situação. A voz de Deus foi de fato o que o comoveu. Agora, pessoal, alguns de vocês podem achar que isso não é grande coisa. O salário dele foi alterado 10 vezes, promessas foram quebradas e ele ainda assim permaneceu. Até mesmo a Bíblia diz nessa mesma passagem que o rosto de Labão se voltou contra ele. E aqui está o que é incrível, pessoal. Ele precisava esperar que Deus falasse com ele por causa do próximo capítulo que ele estava prestes a enfrentar, pois iria entrar em contato com Esaú. Ouçam, por que isso é importante? Quando Jacó está prestes a encontrar Esaú e 400 homens, Jacó pode dizer, Deus, você me disse para partir, então agora cabe a você me proteger neste próximo lugar para onde estou indo. Ouçam-me. Alguns de vocês não podem dizer isso porque partiram quando as coisas estavam difíceis. Deus iria aprofundar vocês naquele lugar. Você abortou sua... Não sei por que estou gritando com vocês, mas deixem-me apenas dizer isto. Você abortou sua missão que Deus iria começar a aprofundar e amadurecer. E por que ficou difícil? Porque o chefe olhou para você com raiva, porque você não conseguiu a promoção ou o aumento. Você pensa, isso deve ser Deus? Não necessariamente, nós somos o povo de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. E quando Deus fala, então agimos. Porque quando passamos para o próximo capítulo, posso dizer, você me enviou aqui, então é melhor lutar por mim contra o que vou enfrentar. Você sabe quantas vezes eu disse isso a Deus quando vim para a Times Square Church? Eu disse, você me enviou para cá, então agora cabe a você lutar minhas batalhas. Foi o Senhor quem me apontou nessa direção. É por isso que em Gênesis 32:9 Jacó disse, ó Deus de meu pai, ó Senhor que me disse, volta para a tua terra e para os teus parentes, e eu te farei prosperar. Então se o Senhor me mandou voltar, é melhor me levar até lá. E me ajudar a passar por esses 400 homens.
E Deus diz: farei melhor do que isso. Farei com que seu irmão o abrace, o beije e conserte tudo. Isso já é um milagre por si só. Vocês ainda estão comigo? Alguns estão pensando: não aguento mais 10 semanas disso. Ok, fiquem comigo. A segunda oração está no versículo 12. Mas você disse, estas são as palavras. Mas você disse: eu certamente te farei bem e farei tua descendência como a areia do mar, que não pode ser contada de tão numerosa. Jacó voltou a algo que Deus havia dito 2 décadas antes, logo após ele ter fugido como um fugitivo. Ouçam isso, trata-se de Gênesis 28. Jacó teve um sonho, e eis que uma escada estava erguida sobre a terra, com o topo alcançando o céu. É daí que vem a expressão, a escada de Jacó. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai Abraão, e o Deus de Isaque, e a terra sobre a qual estás deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Aqui está. Tua descendência será como o pó da terra. Vocês se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul, e em seus descendentes todas as famílias da terra serão abençoadas. Eis que estou com vocês, e os guardarei por onde quer que forem, e os trarei de volta a esta terra. Pois não te deixarei até que tenhas cumprido o que eu te prometi. Foi isso que ele fez. E na verdade vocês sabem o que ele fez? Assim que ouviu isso de Deus, o versículo 19 diz: ele chamou aquele lugar de Beit-El, Betel. Vocês sabem o que esse nome significa? Casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Pessoal, talvez mudando um pouco de assunto, é por isso que é tão importante, estejam vocês online, assistindo de qualquer lugar do mundo, ou bem aqui na região da Grande Nova York, vá à casa de Deus. Vocês não sabem quando Deus vai falar com vocês. Vocês não têm ideia de que podem receber uma palavra, um versículo, uma oração que possam relembrar e dizer: você me disse isso, você falou comigo. Pessoal, isso aconteceu comigo ontem. Vejam, a primeira oração que Jacó recebeu foi sobre o momento certo. Aquele era o tempo de Deus. Quando Deus em Gênesis 31 finalmente diz: agora é hora de ir, não quando é difícil, mas quando eu digo. E a segunda oração foi sobre propósito. Essa foi a de Gênesis 28. É por isso que estou te mandando de volta. E você precisa ouvir ambos de Deus. Sentar e dizer: vou fazer o que Deus me chamou, mas nunca saber o momento. Vai te colocar em uma situação realmente difícil. E então partir sem saber por que você está indo também é difícil. Mas saber que Deus falou com você, mesmo na casa de Deus, é muito importante. Ontem eu estava caminhando por este lugar, orando por este santuário, orando por cada um dos assentos. E enquanto fazia isso, fui pego de surpresa na sexta-feira com uma notícia que eu não esperava. Isso me abalou um pouco mental e emocionalmente. Mas enquanto eu estava no santuário orando ontem em Betel, a casa de Deus, no santuário, eu estava orando os versículos. E comecei a citar para Deus. Me voltei a Ele enquanto enfrentava essa batalha. Eu disse a Deus, falei: você disse em 2 Coríntios capítulo 10, você disse que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E eu disse: você disse para levar cativo todo o pensamento à obediência a Deus. Comecei a citar: e você disse nas suas escrituras, você não me daria uma ordem que eu não pudesse cumprir. Eu disse: Deus, você disse Filipenses 4:8, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, correto, puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente, pense nessas coisas. Então Deus, vou ouvir o que você tem a me dizer. E então citei para ele, você disse em Colossenses 3:2, pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Enquanto eu citava, você disse, senti Deus falando ao meu coração. Você não percebe o que está acontecendo? Sabe por que isso acontece? Ele disse: quando você lançou a cosmovisão bíblica há 1 ano, lembra dos ataques que vieram contra você? É por isso que isso está acontecendo. Então, quando você começa a mobilizar a igreja para orar, você não acha que isso vai ser contestado? Você não acha que vai ser desafiado pessoalmente nisso? Pense nisso. E estou dizendo a vocês, pessoal, eu andei por este lugar com liberdade, enquanto citava para Deus sua própria palavra de volta para Ele. Porque Ele nos ouve quando oramos. Ouça isso novamente, esta é a confiança que temos diante dEle. Se pedirmos de acordo com a vontade dEle, o que Ele faz? Ele nos ouve.
E então diz que se sabemos que Ele nos ouve, sabemos também que sempre que pedimos algo, temos aquilo que lhe pedimos. É a resposta à oração. Pessoal, é isso mesmo. Se eu lhes fizesse a seguinte pergunta: o que é uma oração poderosa? O que é uma oração poderosa? Não é gritar, não é ficar em silêncio, não é chorar, não é ser sofisticado. Oração poderosa não é orar com palavras da Bíblia, King James, dizendo vós, vosso e vais. Não é correr, deitar ou ajoelhar. Posso te dizer o que é uma oração poderosa? É oração respondida. Essa é a oração mais poderosa que existe. É quando Deus intervém e responde essa oração. Veja, João chama isso de ter o pedido que fizemos a Ele atendido. Oração respondida é o que a torna poderosa. É nisso que nos firmamos quando oramos assim. Eu estava lendo a história de uma senhora conhecida por sua fé e ousadia e falando sobre isso. Mas de alguma forma, Deus colocou a casa dela perto da casa de um ateu. E então ela fazia suas devoções matinais na varanda dos fundos. Todas as manhãs ela saía e louvava: te louvo, Jesus. Louvado seja Deus. E o ateu da casa ao lado estava ficando cada vez mais irritado. Todas as manhãs ouvindo aquela senhora repetidas vezes, orando para um Deus que, segundo ele, nem existia. Finalmente ele ficou tão irritado que disse: Deus não existe. A senhora ficou na varanda e gritou ainda mais alto: louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Ela contou que um dia saiu e disse: Deus, preciso de comida. Estou passando por dificuldades, perdi meu emprego e preciso de mantimentos. E na manhã seguinte o ateu teve essa ideia. Ele disse: o que eu vou fazer é comprar os mantimentos para ela. Então ele saiu, fez as compras e deixou na varanda dela. E de repente ela saiu, como faz todas as manhãs. E ela simplesmente disse: louvado seja Deus. E o ateu dá um pulo e diz: Deus não providenciou isso. Fui eu quem providenciei. E de repente ela começou a pular de alegria. Ela disse: eu te louvo ainda mais. Você não só me enviou mantimentos, como fez com que o diabo pagasse por eles. Aleluia! A oração respondida é uma oração poderosa. E para aqueles que não ouviram o testemunho de um de nossos líderes que está assistindo agora mesmo, do nosso campus em Jersey, Steve Barrett, durante a oração e o jejum, deixem-me relatar por um momento a resposta à oração para vocês. Steve Barrett, na noite de segunda-feira, quando estávamos orando por cura, subiu a este palco. E eu literalmente digitei o que ele disse, não há nenhum exagero. Isso é o que Steve Barrett disse neste palco na noite de segunda-feira, durante a noite de oração e jejum. Ele disse: frequento esta igreja há 28 anos. Fui fazer meu check-up de rotina e recebi más notícias no meu exame anual. O médico me disse, no final de novembro de 2023, Steve, quando fizemos seu eletrocardiograma, encontramos um grande problema e a situação não parece boa para você. Várias de suas artérias apresentam bloqueios graves. Ele disse: na verdade, vou ligar para sua esposa agora mesmo. E você deve ir, sem qualquer tipo de demora, a um centro médico a 15 minutos daqui para fazer exames adicionais. E quando ele chegou lá, os resultados foram ainda piores. Eles disseram: todas as suas artérias estão entupidas. Você precisa fazer eu nem sabia que isso existia, uma cirurgia de ponte de safena quíntupla. Todas as artérias estão entupidas. Quando falamos em nosso campus de Jersey, em dezembro, e discutimos sobre uma tempestade que se aproximava de nossa nação, e que nosso campus de Jersey seria usado como centro de comando para alimentos, misericórdia e assistência social, isso viria do pastor Brad e da Lisa Gaze, ao liderar aquele grande campus em Jersey, de modo que aconteça o que acontecer em nossa cidade, tenhamos um centro de comando em Jersey. Decidimos naquela noite, eu e os anciãos, que oraríamos pelo Steve. E lembro-me de ter orado por ele quando subiu ao palco. Lembro-me porque quando orei pelas pessoas pedindo cura, foi isso que eu disse. Eu disse estas palavras. Eu disse: nós o ungimos com óleo. E eu disse isso: Deus, a tua palavra diz em Tiago capítulo 5. Se houver algum doente entre vós, que chame os anciãos da igreja. Eles o ungirão com óleo e a oração da fé salvará o doente. Então, quando começamos a orar por ele, eu sei o que disse. Deus, a tua palavra diz em Isaías 53, e isso nos dá autoridade para orar. Pelas suas feridas, você é curado. Foi isso que nós então ouvimos Steve dizer. O Steve levantou-se e disse: quando oraram por mim, senti algo atingir meu corpo.
Alguns dias depois, o Steve voltou ao médico para marcar a cirurgia. E eles disseram: precisamos fazer alguns exames preliminares. E foi isso que ele começou a contar que aconteceu. Ele disse que quando estavam prontos para fazer os exames preliminares, para avaliar a extensão do dano antes de marcar a cirurgia de ponte de safena quíntupla, ele disse: durante o procedimento de 90 minutos, disse ele, eu estava sob anestesia local, mas ainda sabia o que estava acontecendo. Ele disse: depois de 90 minutos, o cirurgião olhou por cima da mesa nos meus olhos e disse: Steve, terminamos. Ele disse: não consigo colocar nenhum stent em você. Suas artérias estão completamente limpas. Agora, pessoal. E depois o médico dele, e eu escrevi exatamente como ele disse. O médico dele escreveu esta carta quando a banda começa a chegar. Espere, não venham ainda. Não, fiquem aí. Ele escreveu: Steve Barrett é um paciente que recentemente fez uma angiografia por tomografia computadorizada, revelando múltiplas obstruções nas artérias coronárias. Foi medicado preventivamente e encaminhado para cateterismo cardíaco e possível intervenção e cirurgia de coração aberto. E então ele diz o seguinte: ele procurou apoio espiritual junto ao seu pastor e à igreja antes de se submeter ao procedimento. Ou seja, ele orou antes de se submeter ao procedimento. E não foram encontrados bloqueios ou lesões em nenhuma artéria no momento do cateterismo. Agora vem a parte importante, é isso. Você precisa ouvir essa parte. E Steve disse isso à igreja. Ele diz: agora fiquem quietos e ouçam essa parte. Então vou usar as palavras do Steve Barrett. Fiquem em silêncio e ouçam isso. O médico disse: isso está em uma carta, eu vi a carta. De acordo com meu melhor conhecimento profissional, em 29 anos de prática e experiência, não existe explicação científica que comprove como um paciente cujas múltiplas lesões obstrutivas em todas as artérias coronárias simplesmente desaparecem repentinamente em questão de semanas. Ele continua: não há nenhum tratamento conhecido pela ciência que resulte nesse fenômeno. Isso foi o que o médico disse. Então deixe-me ajudá-lo, já que você deu seu aplauso discreto. Isso se chama Jesus. É assim que se chama, isso se chama Jesus, intervindo e realizando um milagre. Estou dizendo a vocês, pessoal, se conseguirmos acertar isso, escutem, deixem-me pular essa parte. Agora vocês venham as pessoas que tocam os instrumentos, venham. Agora, escute só, vou pular direto para o final e a gente volta a esse assunto mais tarde e compra o livro em agosto. Disseram para mim que isso não vai vender. Então deixa eu dizer só isso. Ele é meu pai. Eu sou filho dele. E tudo o que quero fazer é dizer: pai, você disse, você disse, você disse. Eis o que quero que você comece a fazer. Seja orando com as pessoas ao telefone, orando com as pessoas no altar desta igreja, orando em seu apartamento, debaixo do santuário, orando no metrô. Quero que você absorva essas palavras em sua alma, porque é um terreno de boa fé. Precisamos começar a aprender a orar dessa maneira, porque quando você faz isso, a oração se torna poderosa. Quando você faz isso, você chama a atenção de Deus. E quando você faz isso, sua fé aumentará. Então, o que vocês vão fazer é o seguinte. Pessoal, eu preciso dizer isso ao meu... Desculpem-me. Equipe de produção, vocês vão ter que ir até o final do ponto 3. Quero que vocês consigam dizer essas palavras. Você disse: nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá. Ei, peguem seus celulares e comecem. Então, o que vocês vão fazer é tirar fotos e levantar a mão adorando. Isso é o que vocês vão fazer. Vou ensinar a vocês algumas palavras de oração. Aí vem: você disse: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Você disse: quando o inimigo vier como uma enchente, o Espírito de Deus levantará um estandarte. Você disse: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você disse: pelas suas chagas eu sou curado. Você disse: somos mais do que vencedores. Você disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você disse que o nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Você disse: nunca te deixarei nem te abandonarei. O Senhor é meu ajudador. Não temerei. O que pode o homem fazer contra mim? Você disse: Deus é o meu refúgio e a minha força. Aleluia.
um auxílio sempre presente na hora da angústia, em qualquer momento difícil. Você disse: eu o guardarei em perfeita paz, aquele cujo pensamento está firme em ti. Você disse que colocaria anjos ao meu redor e me protegeria, aleluia. Ó, lá vem. Você disse que se eu entregar dízimos e ofertas, as janelas do céu se abrirão e bênçãos infinitas serão derramadas sobre mim. Você disse: você passará pelas águas e eu estarei com você. Quando atravessarem o fogo, não se queimarão. Você disse: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Você disse: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Você disse: clame a mim e eu lhe mostrarei coisas grandes e poderosas que você ainda não conhece. Aleluia! Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Você disse isso citando as palavras de Deus para o próprio Deus. Você está realmente citando Deus para Deus. Existe um hino antigo e tradicional, que talvez alguns de vocês ainda se lembrem bem. Era assim: apoiado nas promessas de Cristo meu Rei, para toda a eternidade. Ah, eu errei. Vou cantar muito alto essa parte. Me dá a nota isso. Apoiado nas promessas de Cristo meu Rei, por toda a eternidade. Standing on the promises of Christ my King, through eternal age. Glory in the highest. Okay, get ready now. We're gonna go like this. Standing. Standing on the... Sing that chorus again. Sing the chorus. Standing. Come on, church. Standing. Standing. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. Verse 2, we're going to bring it down. Standing on... Oh, I like this one. Here it comes. Get ready. Go like this. Standing on the promises that cannot fail. I like this part, here it comes. Come on, here we go. Standing on the promises. Come on, Times Square, sing it. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing on the promises. Can we switch standing to this? Praying, praying, praying the promises of God, my Savior. Praying, praying. Do it again. Sing that one more time. Praying. Come on, stand. Praying, praying, praying with the promises of God, my Savior. Praying, 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 praying with the promises of God. Hallelujah. Quantos de vocês, tanto online quanto pessoalmente, precisam que Deus intervenha em algo? Vocês estão prestes a se deparar com algo em que precisam que Deus intervenha. Quantos precisam disso agora? Podemos voltar ao refrão que vocês cantaram? Estou invocando o Deus de Jacó. Vamos para essa parte do refrão em um segundo. Se esse é o seu caso, é assim que vamos encerrar. Assim como Jacó, seu passado não resolvido estava prestes a cruzar com
400 homens. Eu acredito totalmente que aqueles 400 homens iam levar Jacó e todos eles embora. E de alguma forma Deus virou a situação. Por quê? Ele estava orando nas promessas de Deus. Orando nas promessas de Deus. Mezanino, piso principal. Você precisa que Deus vá à sua frente. Você precisa que Deus vá à sua frente. E eu acabei de te dar combustível. Eu te dei o que citar de volta para Deus. Você disse: quando meu inimigo vier como uma enchente, Deus levantará um estandarte. Você disse: ainda que eu ande em meio às águas, você estará comigo. E se eu passar pelo fogo, eu não serei queimado. Você disse: e quero que pegue aquelas promessas. Comecem agora mesmo. Levantem-se de seus lugares, venham até aqui e digam: Deus, preciso que você se manifeste, preciso que apareça. Precisamos fazer isso, não porque é um sermão sobre oração, mas porque temos que orar agora. Levante-se, mezanino, apenas saia. Simplesmente saiam, saiam. Não espere, não espere. Vamos cantar aquele refrão. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Come on, sing it, church. Rock of ages, oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faith, oh God, I need you. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faith, sing it one more time. God, I need you. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you. I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Vamos lá. Enquanto você vem, apenas levante suas mãos. Comece a citar ele para ele. Diga: você disse. Diga agora mesmo para ele: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Fale alto. Você disse: maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Declare para Deus agora, em alta voz. Você disse: pelas tuas chagas fui curado. Diga a ele, coro, declare agora mesmo: pelas tuas chagas fui curado. Você disse, pelas tuas chagas fui curado. Você disse: se Deus está conosco, quem estará contra nós? Você disse: o nome do Senhor é uma torre forte, e os justos correrão para ela e estarão a salvo. Você disse, nunca te deixarei, nem te abandonarei. Diga a ele agora mesmo. Para aqueles que estão enfrentando lutas mentais neste momento, diga a ele agora mesmo. Apenas diga a ele: você disse que me manteria em perfeita paz, aquele cuja mente está em ti. Diga a ele agora mesmo: você vai me manter em perfeita paz agora mesmo. Para aqueles que têm medo de onde você mora, diga a ele agora mesmo. Você disse que colocaria anjos ao meu redor, no meu campus, na escola, no meu apartamento. Você disse que faria isso. Vamos lá, diga a ele. Você disse: Deus é o meu refúgio e a minha força, socorro bem presente na hora da angústia. Você disse: eu nunca te deixarei, nem te desampararei. Eu não temerei o que o homem pode me fazer. Aleluia! Para aqueles que estão enfrentando uma escravidão, declarem agora mesmo: você disse, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Aleluia! Aleluia! Vamos lá, louvem a ele agora mesmo. Agradeçam a ele por sua palavra. Agradeçam a ele por sua palavra. E Pai, essas pessoas incríveis neste altar, essas pessoas preciosas, você disse: se vocês me chamarem, eu lhes responderei, e mostrar-vos-ei coisas grandiosas e poderosas. Oro para que coisas grandes e poderosas surjam ao saírem deste lugar. Aleluia! Vamos, Times Square. Invoque-o agora mesmo, apenas invoque-o. Levantem as mãos, invoquem-no, ergam a voz. Qualquer versículo bíblico que vier à mente, cite para Deus. Você disse, ó Deus.
Oh, aleluia, 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 aleluia. Você disse em tua palavra, ó Deus. Você disse, creio nisso. Você disse, eu creio. Oh, aleluia. Agora escutem. Antes de sairmos daqui, vamos chamar nossas equipes de oração. Vicky, você poderia nos levar até aquela ponte? O Senhor disse, eu acredito, em um instante. Ah, ok, vamos cantar primeiro. You said it is done. You said I believe. You said it. One more time. You said. God, we believe. Just because you said it is done. You said, we believe. Vamos encerrar com isso. Vamos encerrar com isso enquanto as pessoas se preparam para orar, mas não posso ir embora sem isso, porque faz parte do que cremos. Ouçam. Você disse isso sobre a salvação. Você disse isso sobre a salvação, que se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Coloque isso na tela para mim, por favor. Obrigado. Você disse, eu sei que a produção está ruim, pessoal. Estou indo e voltando. Coloquei uma música, eles não esperavam nada disso. Então eu entendo. Isso é tão importante. Você disse isso sobre a salvação. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que são essas últimas 3 palavras? Você será salvo. O que acontece? Pois com o coração a pessoa crê, resultando em justiça. Com a boca ela confessa, resultando em quê? E eis o que diz, pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será desiludido. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, aleluia, será salvo. Então olhem para mim por um segundo, online, preste atenção, e vocês que estão assistindo do Reino Unido e da Holanda, vocês que assistem de Hong Kong e Singapura, vocês que assistem do Gabão, do Burundi e da Nigéria, ouçam-me. É isso que está escrito. Porque o que o inimigo está te dizendo, vocês fizeram isto, nunca poderão ser salvos. Não é isso que as Escrituras dizem. Não é isso que a Bíblia diz. Mas você fez isso, eu fiz isso, eu usei esse nome em vão. Não é isso que a Bíblia diz. Você disse, se eu confessar com a minha boca que Jesus é o Senhor e crer no meu coração, então você será salvo. Então aqui está o que vamos fazer. Posso te ajudar? Não se ofenda com isso. Eu me incluo nisso. Todos nós somos mentirosos. Nenhum de nós diz a verdade o tempo todo, nenhum de nós. Alguns estão ofendidos. Isso faz de vocês os maiores mentirosos. Ok, entendam isso. Todos nós somos mentirosos em algum momento. O único que diz a verdade é Deus, e Ele diz isso o tempo todo. Então, eis o que Ele diz. Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou, você será salvo. Isso é o que significa nascer de novo. Você ganha um novo começo. Todos de cabeça erguida, todos atentos. Nós vamos fazer isso agora. Vocês são parte de 1 bilhão de almas vindo a Cristo. E se vocês estão aqui na igreja ou assistindo ao redor do país e do mundo, vamos confessar com a boca que Jesus é o Senhor e dizer: Deus, entre e me transforme. Salva-me. Eu quero nascer de novo. Se você está aqui hoje e diz: Pastor Tim, eu quero ser salvo. Eu quero Deus na minha vida. Quero que Deus me transforme de dentro para fora. Se esse é o seu caso, sem hesitação, diga: quando orarmos, quero ser parte dessa oração. Levantem as mãos o mais alto que puder. Bem no alto. Vejam quantas mãos levantadas. Mantenham elas lá no alto. Estou vendo vocês. Deus vai fazer algo com vocês. Eu vi quando vocês desceram. Ele vai fazer alguma coisa. A palavra dele é mais forte do que as mentiras que estão atacando.
Você é daqui? Onde você mora? Zona Norte? É a sua primeira vez aqui? Como você chegou aqui? O metrô? Não, quero dizer, como você ficou sabendo da igreja? Já tinha ouvido falar toda a sua vida e você veio hoje pela primeira vez. Sua esposa tem câncer, você tem câncer. Estágio 3. Você está prestes a ter uma semana assustadora com médicos. Qual é o seu nome? Liz. Você disse: pelas tuas chagas eu fui completamente curada. Vamos lá, estenda as mãos para a Liz agora mesmo. Você a trouxe aqui hoje. Envie um milagre. Envie um milagre para a Liz hoje. A tua palavra diz: pelas tuas chagas fomos curados. E cremos nisso para a Liz. Câncer em estágio 3, seja curado, desapareça em nome de Jesus. Estamos aqui como igreja, porque você disse que de todos os domingos em que este casal poderia estar aqui, este era o único em que você queria que ele estivesse aqui. Ele queria você aqui para este dia. E nós vamos crer por um milagre. Um milagre. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, para os que estão online e os daqui que dizem: quero nascer de novo, levantem a mão agora, mantenham-nas levantadas todas. Declarem isso comigo em voz alta. Vamos lá, vamos declarar isso. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que na cruz o Senhor levou o meu pecado, a minha vergonha e a minha culpa, e o Senhor morreu por isso. Você enfrentou o inferno por mim, para que eu não tivesse de ir. Você ressuscitou dos mortos para me dar um lugar no céu, um propósito claro na terra e um relacionamento com seu Pai. Hoje, Senhor Jesus, eu me afasto do meu pecado para nascer de novo. Deus é meu Pai, Jesus é meu Salvador, o Espírito Santo é meu ajudador. A Bíblia é meu guia e o céu é meu lar, em nome de Jesus. E todos disseram amém, amém e amém. Olá, amigos! Se você acabou de tomar a melhor decisão da sua vida, iniciar um relacionamento pessoal com Jesus, nós o parabenizamos de todo o coração. Você nasceu de novo e queremos caminhar com você nesses primeiros passos da sua nova vida em Cristo. Aqui você encontrará uma série de vídeos que o ajudarão a entender o que significa seguir Jesus, o que é a salvação, o propósito do batismo, quem é o Espírito Santo e como começar a crescer na sua fé. Esses ensinamentos foram criados como uma base sólida para a sua caminhada com Deus. Você pode assisti-los um por um ou todos juntos, como preferir. O importante é que você aproveite este tempo para fortalecer o seu relacionamento com Jesus, desde o início. Também te encorajamos a compartilhar estes recursos com outros que, assim como você, desejam conhecer mais o Senhor e crescer na sua fé. Se você tiver perguntas ou precisar de ajuda, pode nos escrever para o e-mail que aparece na tela: languages@tsc.nyc. Nossa equipe está aqui para apoiar você em tudo o que precisar. Deus te abençoe e feliz nascimento em Jesus!